Pastorzão, vamos juntar? Que benção, pastor. Glória a Deus, pastor, uma benção. O pastor falou para não ficar triste com ele, mas quem fala a verdade, né? Tem um dito aí, não merece? Glória a Deus. Amém? Quantos estão felizes, dão glória a Deus aí? Quantos estão com frio aí, dão um aleluia? No frio a gente bota um terno, né? Fica legal no frio, né? O pessoal falou assim, caramba, porque você veio pregar? Eu falei, não, por causa do frio mesmo. Tá frio. Amém, queridos? Eu, particularmente, eu não gosto de frio. Tem pessoas que amam o frio. Eu não gosto de sol rachando, sol quente. Eu gosto de sol. Toma um banho, fica de um ar-condicionado ou debaixo de uma árvore, lendo. Eu não sou muito fã de frio, não, mas Deus sabe todas as coisas. Tem gente que gosta, né? Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Êxodo, capítulo de número 3. Queridos, eu separei uma mensagem interessante, mas e ministrar uma outra palavra, mas o Senhor colocou essa no meu coração, e alguns dias eu tenho meditado, estudado essa mensagem, e eu queria compartilhá-la com vocês, amém? Tenho bastante tempo, vou bem tranquilo. Êxodo capítulo número 3, todo mundo achou? Facinho, né? Êxodo é bem fácil, né? Verdade? Assim diz a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo, pois, o Senhor que virava para lá para ver, bradou Deus no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Ele disse: não te chegues para cá, tire os teus sapatos, os teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ele disse: Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, porque desci para livrá-los da mão do egípcio e para fazê-los subir daquela terra, uma terra boa, uma larga, uma terra que mana leite e mel, no lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu, e do Perezeu, do Eveu, do Jebuseu, agora tudo que é eu, né? E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois, e eu enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a faraó e tire o povo do Egito, os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houver tirado este povo do Egito, servirei a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém por essa palavra, querido? Amém? Que maravilha de palavra, né? Muito bom. Depois você lê em casa todo o contexto, né? Peço a vocês que fiquem bastante atentos. O Senhor vai falar no coração de vocês. Tem algumas revelações nas palavras, a qual o Senhor colocou no meu coração. Eu queria compartilhá-la com vocês. Deus, Ele tem uma palavra para você. Fala com o seu irmão assim: não converse. Fala assim: porque se você conversar, eu vou puxar o seu cabelo. Aí a pergunta fica: e se for careca? Você dá uma tapa assim, ó, pá! Aí vai, se for careca é uma tapa. Escutou isso aí? Ai, Cristo, maravilha, amém?
Deus abençoe vocês. Querido, todo texto ele tem um contexto, amém? 2 tipos de contexto, como eu sempre vou bater nessa tecla para nós podermos entender. 2 tipos de contexto, imediato e o remoto. Remoto é aquele mais distante, também conhecido como contexto amplo. O imediato é aquele próximo. Imediato tanto faz, seja ele para frente ou seja ele para trás, para você poder entender um texto que você leu. O texto aqui é o qual nós lemos sobre Moisés, a chamada. Colocou ali? Ah, colocou, né? Samuel me perguntou o chamado de Moisés, maravilha. O contexto aqui é o contexto imediato, né? Logo no capítulo 1 do livro do Êxodo, a Bíblia vai nos relatar que entrou 70 pessoas no Egito, né? José colocou lá, chamou os 70 pessoas, toda a sua família, Jacó, lá para entrar no Egito, né? 70 pessoas. Segundo Flávio José, na saída de Jacó Arthur, foi 3 milhões. Olha isso, 3 milhões. A Bíblia relata que entrou 70 almas, e Flávio José vai relatar um historiador, né? Um dos grandes historiadores, dos maiores, né? Bíblicos, na verdade, que fala a respeito da palavra, vai falar que foram 3 milhões de judeus que saíram. Como é que Deus faz crescer o povo, né? Só que a Bíblia também vai relatar que surgiu um novo rei, e este rei não se lembrou de José. Na verdade, não conheceu José, a Bíblia fala. Só que isso é impossível de acontecer. Por quê? Porque tudo o que os homens fazem, que são relevantes na história, fica registrado nos anais da história. Tudo fica, né? E com José não foi diferente. Por José ter sido o único governador, o primeiro e único governador do Egito, sendo que o Egito não tem governador e nunca teve, né? Então, a palavra fala que ele não conheceu José. E o que acontece? Ainda aqui no capítulo 1, a Bíblia vai relatar que o povo morreu, José morreu, seus irmãos, aquela geração morreu. E foi crescendo o povo. O faraó, que veio aqui agora e se esqueceu do povo, não conhecia José, eles viram que o povo começou a crescer de uma maneira muito grande. Começou a crescer, e isso incomodou o Egito, incomodou o faraó, o líder do Egito. Porque o povo estava crescendo, e começou a incomodar ele. Ele falou, peraí, o povo está crescendo de uma tal maneira que pode ser que venham os nossos inimigos, eles se ajuntam aos nossos inimigos e guerreiam contra nós e vai dar ruim. Só que muito interessante isso, que se você analisar o texto, você vai conseguir comparar o Egito como mundo e o faraó como um opressor, como maligno. E olha o que a aplicação que o Senhor colocou no meu coração. O povo está crescendo e isso está incomodando o opressor. Porque o fato de você, às vezes, só ficar no nada, não crescer, está tudo bem. Se você for um crente que talvez, perdoe usar essa expressão, meia boca, que não busca, que não se consagra, que não lê, que não jejua, que não busca a presença de Deus, está muito bom. Se você não tiver armas suficientes para poder agredir e contra-atacar e vencer o inferno, está tudo muito bem. O diabo, ele não está, o opressor não está preocupado com o crente que fica sentado sem fazer nada. Ele está preocupado com aquele crente que cresce. Agora, o que é interessante, ele se preocupa porque o povo cresce. Porque enquanto o povo estava pequeno, estava tudo bem. Quando o povo começa a crescer, o opressor, o diabo, ele fica chateado. Presta bastante atenção. E ele fala, temos que arrumar um jeito. Qual é o jeito? Um jeito de fazer esse povo aí parar de crescer. Ele tem uma ideia, fala, já sei, vamos pegar todo um menino. Ele vai até 2 parteiras, uma chamada Suá e a outra chamada, que eu não me recordo o nome, uma chamada Puá e a outra Cifrá. Belo nome para poder colocar nas filhas, né? Agora presta atenção. Ele chega para ela e fala assim, o negócio é o seguinte, já que o problema está na semente, vamos acabar com a semente. Porque se ele pega 100 homens, presta atenção, 100 homens e 1.000 hebreias, mulheres, tem 100 homens aqui e tem 1.000 hebreias, os 100, cada um vai ter que casar com uma, então vai sobrar 900 mulheres. Não tendo marido, não tem como crescer. Agora presta atenção, e dentre esses 100 homens, o que nascer não vai ser só homem, vai nascer mulher, sim ou não? Então ele conseguiu diminuir. Ele fala, se o problema é a semente, lembra daquela mensagem que eu falei a respeito de Onã? Que ele lançava a semente fora? Para Onã era só uma semente, para Deus era uma nação.
Então, para o faraó, ele sabe, pastora, que é uma opressão. Ele fala assim, se nós conseguimos interromper a semente, já era. O que ele faz? Ele fala, cifrar, suar, vocês são a parteira, fala o seguinte, todo menino quando for nasceu, olhou, é menino, vocês matam. Se for menina, deixa viver. Ela, tá bom, legal. Ele dá uma ordem, ele dá um decreto. Nesse decreto, a palavra fala que elas temeram ao Senhor, essas duas mulheres. E ao temer de aclarar ao Senhor, o que elas fazem? Ih, é menino, não. O que eu vou fazer? Vou deixar viver. Elas deixam viver. Aí ele vê que a taxa de natalidade está crescendo, não parou. Ele chega e chama as duas e fala, por que vocês me desobedeceram? Por que vocês fizeram isso? Eu não dei ordens, peço para vocês, que é para vocês matarem todo menino? Ela fala, não, deixa eu falar uma coisa para o Senhor, o faraó. É porque as hebreias, elas não são como as egípcias, elas são fortes. Elas são aquelas mulheres que quando a gente vai fazer o parto, o neném já nasceu. Aí ele, tá bom então. A Bíblia fala que o Senhor abençoou grandemente. Por quê? Porque elas obedeceram a Deus e não obedeceram ao opressor. Agora preste atenção. O que acontece? Ele dá uma ordem. Já que vocês não obedeceram assim, vou dar ordem para todo o povo. A Bíblia diz que ele fala para todo o povo. Não só para os soldados, não só para os maiorais, mas para todo o povo. Todo neném hebreu que nascer. Ao neném nascer for menino, homem, vocês pegam ele e lançam, agora muda. Antigamente era para matar, mas agora, não sei se era espada, não sei como que era, mas agora você vai matar de outra maneira, jogando no rio. Agora presta atenção, agora é que o negócio começa a apertar. Por quê? Porque a Bíblia fala que eles agora vão lançar toda criança no meio de um decreto, vão matar todos os homens. Só que o que acontece? O Senhor faz com que Moisés nasça. Agora preste atenção, Joquebede e Anrão se relacionam, da mesma família de Levi. Preste atenção, eles se relacionam. Ao se relacionar, ela engravida. E a Bíblia fala que nasce um menino. Agora para mim, nasce o menino. O Moisés nasce, preste atenção, Moisés nasceu no meio de um decreto, sim ou não? Decreto esse que tem que morrer. Agora pensa você, vamos fazer uma inferência, uma linha de raciocínio lógico. Imagina as pessoas olhar, Joquebede, não acredito. Você está grávida. Ora a Deus para que seja uma menina, porque se for um menino, já era. Joquebede, a barriga vai crescendo, o tempo está passando e agora? Vai nascer. Vai nascer, nasceu. É um menino. Presta bastante atenção, é um menino. Já era, vai morrer, e agora? A Bíblia fala que ao nascer, ela olha, observa e fala assim, e o neném é formoso, o neném é bonito, vou escondê-lo. Porque o neném é formoso e é bonito, a palavra fala que ela esconde. Agora preste atenção, eu fiquei pensando esses dias, falando com Deus, Senhor, se fosse feio, será que mandava matar? Porque a Bíblia fala que é bonito, porque foi formoso, foi bonito, ela faz o quê? Esconde. Agora preste atenção, escondeu Moisés, escondeu o menino, só que o texto diz assim, escondeu por 3 meses, e não podendo mais escondê-lo. Preste atenção, Moisés vai ser aquele que vai libertar o povo do Egito, sim ou não? Moisés então, já que vai libertar o povo do Egito, é um escolhido, sim ou não? Moisés é um projeto de... Presta atenção, Moisés é um projeto de... E esse projeto de Deus, a Bíblia diz, Wallace, que ela pega e esconde para não morrer. Porque o decreto é matar. Só que o faraó acha que Moisés é qualquer um. Aquele que nasceu qualquer um. Não é. Esse é um projeto de Deus. Moisés é um projeto. E o projeto de Deus, a sua mãe pega. A autoridade que Deus deu, que a sua mãe pega e esconde. Por quê, Pedro? Porque projeto de Deus não se fala. Projeto de Deus muitas vezes se esconde. Sabe por que muito projeto na sua vida que Deus te deu não deu certo? Porque muitas das vezes Deus te dá o projeto e você sai dando com as línguas no dente. Tem projeto de Deus que Deus te deu, você quer sair falando com todo mundo. Fica em silêncio. Porque no tempo certo, olha o texto dizendo, e não podendo mais esconder. Não podendo mais esconder, Joquebede revela que ela queria esconder. Porém, não podendo esconder, o texto já está falando, está revelando que o desejo dela era poder querer esconder. Só que não tem como mais esconder. Aí a pessoa está falando, tem um projeto, está guardado, está escondido. Calma, não fala, está crescendo mesmo estando
escondido. O projeto está guardado, está quietinho, ninguém nem sabe. Você fala, caramba, tem um projeto, Deus me deu um projeto. Não sai falando guarda, fica calmo, porque no momento certo não vai ter como mais guardar esse projeto. O projeto vai ser revelado. O bom depois de ele ser revelado é que depois de ser revelado, no momento certo, Deus engrandece e ninguém mais mata. A Bíblia fala que não podendo mais esconder o projeto, que é Moisés, André. O que ela faz? Já era, não tem como mais esconder. Vou pegar agora um cesto, marca, coloca betume. Presta atenção. Pis, que é tipo asfalto, só que o betume é a mesma procedência do papiro. Interessante, né? Papiro é o que é o papel, aonde vai a escrita. Está envolvendo o menino no papiro, que é papel, que é betume. E esse menino vai ser o que escreveu o Pentateuco 5. Já está envolvido já na escrita, né? Agora que interessante. Pega o menino, coloca o menino no cesto e joga. E ao jogar o menino no cesto, Miriam está de longe olhando, está observando, está andando, o cesto está indo, Miriam está andando, o cesto está indo, Miriam está andando. Miriam está só de longe observando. Só que a Bíblia fala que chega um determinado tempo que a filha do faraó vai ir para o rio, se banhar nas águas. Ela e as donzelas, plural, não uma. Vai a filha, a princesa, a filha do faraó, ela vai entrar no rio para se banhar, para se lavar. E as donzelas na borda, à margem do rio. Agora que interessante, quando ela está se banhando, ela vê um cesto, opa, tem um cesto, ei, você que criada, vai lá e busca. A mulher vai lá e busca, quando olha, é um neném, é um menino, e é hebreu, está com fome. Miriam esperta fala, senhora, deixa eu te fazer uma pergunta. A senhora quer que eu chame uma ama de leite para poder amamentar a criança? Parece que está com fome. Você chama? Chamo. Vai lá, chama ela lá então. Aí imagina a Miriam chegando. Mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. O que foi? A filha do faraó, a princesa, chegou lá, estava banhando. E ao estar banhando, ela viu Moisés e pegou e se compadeceu. Porque a Bíblia fala que se compadeceu. Olha que interessante. A Bíblia diz que quem viu foi a princesa, mas não está só, tem um montão de donzelas junto. Mas quem viu foi repita comigo, a princesa. A princesa que viu, por quê? Porque o decreto é matar todo menino. Talvez se as donzelas vissem, elas iam falar, opa, vi, aqui princesa, eu apresento, e talvez eu não se compadecesse da criança. Pegar e falar, faraó, achei uma criança, é um menino, o faraó fala, mata, mas Deus faz com quem veja. Quem veja é a princesa, por quê? Porque Deus nunca vai permitir que o propósito, o projeto que tem, morra na sua vida. Ele vai enviar pessoas de recurso para continuar vivo o projeto. Porque se quem visse fosse as donzelas, poderia até o projeto morrer. Mas quem viu foi alguém que tem bala na agulha. Quem vê foi a princesa. Aí a princesa pega, se compadece e fala, vai lá chamar. Ela fala, mãe, não sabe da manhã? A princesa se compadeceu, vai lá. E ela pediu uma ama de leite, uma mulher que vai alimentar. Joquebede vem, lá vem a mãe do menino. Oi, senhora, tudo bem? Tudo bom? Você tem leite para dar para neném? Tem como aumentar? Tem. Então vai, toma esse menino aqui, que eu achei ele aqui, eu não sei de quem é, mas agora ele é meu. Pega e alimenta ele. Imagina a alegria da mãe. Meu Deus, obrigado, Senhor, meu filho não morreu. Imagina a Joquebede indo embora, ela catando na mão, falando, espera, calma. Espera aí, tem mais. Você vai abençoar a mim, dando leite para o neném que eu vou adotar, sim ou não? Não, sim, fica tranquilo, pode ir, que eu também vou te dar salário. Você não entendeu não? Deixa eu falar algo. Quando você tem um projeto de Deus, quando você esconde, não sai dando com a língua nos dentes, quando você confia naquele que te prometeu, Deus envia recursos e ainda sustenta o teu projeto. Eita glória, agora presta atenção, o projeto sai. Moisés agora vai crescer, pastor Nolita, está crescendo. O tempo passou, olha que interessante. O tempo passou, ela vem, já criei, o menino está fortalecido, não precisa mais de mamar, pode dar comida sólida. Chega até a filha do faraó, toma aqui. Agora fala, tá bom, agora eu adoto ele, e ao adotar ele, vou dar o nome de Moisés, porque das águas o tirei. O significado de Moisés é tirado. Agora presta atenção, já que das águas eu tirei, o nome dele vai ser Moisés, Moshe. Agora presta atenção, levou Moisés. Ao levar Moisés agora, a Bíblia fala que a egípcia é a mãe. Adotou, sim ou não? Peraí, que eu tenho um problema, porque o pai dela mandou dar um decreto e matar. Sim ou não?
O pai, o faraó, que é pai dela, mandou matar o neném. Só que Deus é tão grande, tão maravilhoso, que aquele que ia matar, agora se torna avô. Vai ter que sustentar a criança. Porque se ela é filha da egípcia, e o faraó que mandou matar é pai, agora então é um avô. Aquele que queria matar a criança, que queria matar todo menino, vai ter que entender que quando Deus quer, porque Deus faz com que Moisés nasça, sim ou não? Só que o faraó deu um decreto, e o faraó deu um decreto, Deus podia ter pensado assim, já, o negócio é o seguinte, o homem deu um decreto, e nesse decreto que ele deu, vai matar toda criança, né? Então eu vou levantar um já grande, que não tem como ele matar. Eu vou levantar para ser um libertador, um grande, um menino grande, um homem já velho, um adolescente, e eu vou levantar esse, porque o rei deu um decreto, e já que ele deu um decreto, vai matar a criança, então já levanta um grande. Não, o que Deus faz? No meio de um decreto de morte, Deus dá a vida. No meio de um decreto do homem, Deus faz Moisés nascer no meio de um decreto do homem que é para matar. Para quê? Para provar para o faraó que quando o céu quer, não tem ordem do opressor que vai conseguir fazer para o plano de Deus. Eita glória! Vai mostrar que não tem decreto de homem na terra. Quem manda é o céu. Nasce! Moisés está crescendo agora. Eu ia falar que Moisés agora está crescendo com muita inteligência. E aqui tira isso, pastor Marcelo, que as pessoas falam que Deus não escolhe os capacitados, um jargão, né? Que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Isso é uma mentira. Moisés, conhecedor de toda a ciência do Egito. Vai estudar sobre Moisés. Matemático, químico, tudo. Treinado segundo estudiosos para ser o faraó. Deus não chamou Moisés? Paulo, homem poliglota, falava vários idiomas. Conhecia sobretudo várias línguas, nações. Paulo, Deus não chamou Paulo? Deus, ele escolhe tanto o pobre, aquele que não tem condições nenhuma, quanto aquele rico. Porque se eu sou pobre e tenho, como o pastor Marcelo sempre falou, se a gente conversa, as pessoas do bairro não conhecem aqui, a gente consegue alcançar uma classe. Porém, tem gente lá no projeto de Nova de Irajá, em outros países, pregando para rico. Por quê? Porque Deus quer salvar tanto o rico quanto o pobre. Paulo diz, fiz de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Deus, para com isso, achar que vou ficar aqui sentado na cadeira sem fazer nada, sem estudar, sem nada, que eu sou um pobre coitado, Deus vai me levantar. Não pensa assim. Faça tudo, se levante na vida, seja rico, que Deus vai te levar para levantar para uma classe de pessoas. Deus faz isso, Deus quer salvar todos. A palavra fala que Moisés agora cresce, e ao crescer, treinado para ser um faraó. Imagina Moisés, pastor Marcelo, que maravilha, está lá. Aí Moisés um dia decide visitar a aldeia. Vai lá, quando ele vai visitar, ele fala, quando chega lá, ele vê um egípcio ferindo um hebreu. Quando ele vê, a Bíblia é clara a dizer que Moisés, olhando, vendo aquilo, fica chateado, vai cometer um pecado. Pecado esse é de tirar a vida. Presta atenção. Pecado esse de tirar a vida do seu próximo. Agora, olha que interessante. A Bíblia diz que quando Moisés chegou, ele viu aquilo, se indignou tanto, pastor Nolita, que ele olhou para um lado e olhou para o outro. Olhou para um lado e olhou para o... Não vendo ninguém, golpeou e matou o egípcio. E enterrou, colocou ele na areia. Agora presta bastante atenção aqui para mim. Moisés agora está diante de um homem oprimindo o outro. Moisés agora está diante de um homem que está ferindo o outro. Ele vai cometer um pecado. E ao cometer um pecado, antes de cometer, ele olha para um lado, pastor, ele olha para o outro. E ele comete. Só que, infelizmente, ele esquece de olhar para o alto. Nós, infelizmente, hoje, muitas pessoas estão vivendo a síndrome de Moisés ainda quando não conhecia Deus. Eu estou na escola, eu estou no meu trabalho, eu estou na rua, eu estou num lugar que ninguém da igreja me conhece. Eu não sou conhecido. Eu olho para um lado, o pastor não está aqui. Eu olho para o outro, a pastora não está, meu líder não está, o diácono não está, meu pai não está, minha mãe não está. Cometo o pecado. Porém, esquece de olhar para o alto daquele que ninguém esconde nada. Hebreus no capítulo de número 4, versículo de número 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que havemos de tratar. Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. De Deus ninguém te esconde, querido. Então não penses tu que vai olhar para um lado e olhar para o outro e cometa pecado. Olhe para o alto.
para cima, porque esse ninguém esconde nada. Moisés agride ele, e ao agredir ele, mata em terra. No outro dia está tudo muito bem. Moisés vai chegar, pastor Marcelo, lá no Egito. Quando ele chegar de novo no Egito, lá onde está, agora muda. Agora a situação muda. Antes era um egípcio ferindo. Agora a Bíblia fala que são dois hebreus brigando. E esses dois, diácono Arthur, ele olha e fala assim, para o opressor, para aquele que estava cometendo pecado. Ei, o que você está fazendo com teu irmão? Faz isso não. Ele vira para Moisés e fala, quem te constituiu maioral ou juiz entre nós? Porventura queres matar-me como fez com o egípcio? Moisés fala, não, fui descoberto. Olha isso. Interessante, né? Olha como é que Deus é maravilhoso. Olha o que o hebreu fala, quem te constituiu maioral e juiz? Depois que Moisés vai para o deserto, Moisés julga, até mesmo possivelmente esse que falou quem ia fazer. Deus faz com que tudo se cumpra. Agora presta atenção. Nesse momento, pastor Marcelo, a palavra de Deus fala que Moisés descobre. Moisés fala assim, agora o rei, vamos descobrir. E o rei descobre que Moisés matou o egípcio, feriu. Moisés, com a roupa do corpo, vai para Midian, uma terra dos seus ancestrais também. Porque, lembra em Gênesis capítulo 25, que a gente acha que Abraão só teve 2 filhos, né? Isaac e Ismael. Não, Abraão teve 8. Capítulo de 25 de Gênesis, ele vai casar com Quetura, que Quetura é uma concubina dele. Aí ele tem Zinran, olha o nome para poder botar no filho. Zinran, Joquizã, Medã, Midian, da terra onde ele vai, Isbaque e Suá, ou umas versões Suã. Com mais 2, Isaac e Ismael, tem 8 filhos. Da descendência dele, ele vai para lá. Moisés atravessa o Egito, presta atenção, Moisés atravessa o Egito e sai do Egito, atravessa o deserto e vai para Midian, aquele que comia em prato de ouro, pastor Anulita. Aquele que bebia em taça de ouro, agora vai comer em prato de barro. E olha que interessante, ele sai com a roupa do corpo, atravessa o deserto e talvez fica pensando, por que eu dei mole? Por que eu passei por isso? E a mensagem para você é, deserto, querido, quando Moisés está lá, Midian é deserto. Deserto não se entende quando você entra, deserto se entende quando você sai. Ele ficou, diácono Arthur, 40 anos no deserto, cuidando de ovelha. Um homem que era dotado na guerra, químico, todo conhecimento, agora está sendo pastor, simples pastor de ovelha, porque ele vai pastorear um povo também 40 anos. Agora ele saiu com 40, agora ele sai com 80, ele sai de lá de Midian com 80, segundo Estevão nos relata em Atos dos Apóstolos. Agora presta atenção, ele sai, e a Bíblia fala que chega um determinado tempo, ele está lá, apacentando as ovelhas de Jetro, Reuel. Ele vai por trás do deserto, sobe um monte chamado Horebe, que é o mesmo monte chamado Sinai. E ao chegar nesse monte, querido, olha que interessante. O Senhor, Moisés está andando, daqui a pouco a sarça, pega fogo. E ao que a sarça pega fogo, ele olha e fala, que isso? O que está acontecendo? Me virarei e verei esta grande visão. Porque a sarça está pegando fogo, mas o fogo não consome. Por quê? Porque o natural é o fogo consumir. Moisés está acostumado a ver tudo que pega fogo consumir. Dessa vez ele falou, que negócio é esse? Está pegando fogo, mas o fogo não está consumindo. Que negócio? Me virarei e verei essa grande visão. Preste atenção. O fogo chama a atenção de... A Bíblia é clara em mostrar que Deus é o Deus de fogo, sim ou não? Por isso que ele aparece num fogo, porém o fogo não consome. Se você ler Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo de número 18, versículo 38, o Senhor, ele exora, Deus manda fogo do... Zacarias, capítulo 2, versículo 5, o Senhor se aparece como um muro de fogo. Presta atenção. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 29, Deus fala que ele é fogo consumidor. Levítico, capítulo 6, versículo de número 13, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 29, o Senhor é a palavra, é fogo. Olha que interessante, aqui no capítulo 3, verso 3, o Senhor aparece uma chama de fogo, sim ou não? Agora interessante aqui em Mateus, no capítulo 3, versículo de número 9, João Batista até relata, eu batizo com água, mas está vindo alguém aí, que vos batizará com o Espírito Santo e com... fogo. Agora olha que maravilha, o Senhor é o Deus de fogo, pastor Lolita, e ao ser o Deus de fogo, ele aparece como fogo, só que agora o fogo é diferente, o fogo arde na sarça, mas a sarça não consome. Aquilo chama a atenção de Moisés, porque o que chamou a atenção de Moisés foi o
fogo. Só que preste atenção, Moisés olha, opa, tô vendo, tá pegando fogo, tá tudo muito bom, parado, mas quem dá a direção é o fogo, quem dá a direção é a palavra. Fogo chama até atenção, mas quem te direciona não é fogo, quem te direciona é a palavra. Não é o fogo que fala com Moisés, é a palavra. Moisés, ei Senhor, tira a sandália do teu pé, porque o lugar que pisa é terra santa. Certa feita eu fui pegar no congresso, na verdade eu fui trazer uma saudação e foi um outro pastor lá de Vicente de Carvalho ministrar. Eu trouxe uma saudação na palavra, depois a igreja estava lotada, o pastor pregou aquela palavra que Balaão diz, pastor Marcelo: Deus não ama para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acabou. 1 hora de mensagem. Não que você marcha. Nada contra, tá, querido? Você tem que marchar, você tem que pular, você tem que rolar. Enquanto tá marchando aqui, o anjo está na tua casa. E eu assim. Enquanto tá marchando, o anjo está na tua casa. Enquanto você tá marchando, enquanto você tá rodando, tá no livramento. Eu falei, cadê a palavra? Aonde vai ter a palavra? O que liberta é a palavra, querido. O que transforma é a O que santifica é a palavra. Salmo 119, 9. O salmista vai dizer: como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho? Observando conforme a tua. No 11, escondi a tua no meu coração para não pecar contra ti. No 105, lâmpada para os meus pés e a tua. Aí Jesus vai em João no capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos. Aí ele vira e fala. Aí no capítulo 17, no João, na oração de Cristo, João relata ele falando o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é a palavra? É o mesmo que apareceu na sarça. Pedro, me explica? Explico. Apocalipse, o mesmo João, no capítulo 19, verso 11, ele vai dar a revelação para a gente. E viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama, mesmo da sarça, como chamas de fogo, e tinha em sua cabeça muito diadema, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e tinha uma veste salpicada de sangue. Lembra quem foi salpicado de sangue? E João relata, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O mesmo que João está relatando é o mesmo que apareceu na sarça, a saber, Jesus Cristo em teofania, no capítulo de número 3 de Êxodo, o mesmo Deus. Agora que interessante, ele aparece e fala com Moisés: Moisés, tira a sandália. Rapaz, já foi o tempo, quero terminar o tempo, misericórdia. Moisés, tira a sandália do teu pé, porque o lugar onde você está pisando é terra santa, Moisés. Tá bom, Senhor, quando o que você quer, Senhor? Olha que interessante, quem deu o direcionamento foi a palavra, não foi o fogo. O fogo chamou a atenção. Então tem lugar que a gente vai e tá legal, tá pegando fogo, mas tem palavra. Se não tiver, não tem direção. O que direciona é a palavra. Agora que interessante, Deus fala com Moisés: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. No meio de uma sarça, presta atenção, no meio de uma sarça. Existem vários tipos de diaconatu, de árvore na Bíblia. Algumas específicas, mais falada é a videira, que aponta para Cristo, mas também é aquela que dá fruto. Você pode aplicar Cristo e pode aplicar como uma árvore normal, porque a Bíblia compara nós como árvores. É verdade? O tempo inteiro a Bíblia foi relatando. Lembra quando Jesus vai curar? O pastor trouxe uma mensagem muito forte uma vez, de que Jesus vai curar o cego. Aí ele fala: o que você está vendo? Estou vendo o homem como árvores. Já devia gostar dessa mensagem. Estou vendo o homem como árvores. Então a Bíblia compara nós como árvores. Vai ser como a árvore plantada junto a ribeiro. Lembra disso, as mulheres? Então a Bíblia compara como árvore. E uma das árvores que é mais falada é a videira. Dá muito fruto. Algumas dão muito fruto. Tem a figueira de figo, tem a oliveira, tem o espinheiro, mas o espinheiro aponta para o pecado, a gente não vai entrar nisso. E também tem a sarça, uma das mais faladas. Só que dentre essas, diácono Arthur, a sarça, pastor Marcelo, é a que é mais falada, Melissa. A sarça é a mais insignificante, perdão. Por quê? Porque talvez algumas videiras possam estar pensando: eu dou bastante fruto, sou um dos melhores, trago alegria, vinho. Talvez olha só, presta atenção, eu dou muito fruto. Talvez algumas videiras falem: eu dou muito fruto, eu prego bem. Talvez alguma oliveira diz: eu toco muito, sou fera. Talvez algumas figueiras possam dizer: eu canto muito, tenho dom, canto. E você, sarça, presta para nada, sentada aí seca, não dá fruto, está parada, não serve para nada.
Só que, infelizmente, alguns acham até assim. Porém, a sarça tem algo que nem a figueira, nem a videira, nem a oliveira, muito menos o espinheiro tem, que ela tem, que as outras não têm. Sabe o que é? É um combustível dentro, líquido, que ao contato com o fogo... Eita, você não está entendendo o que eu quero falar, não? Eu vou aplicar e você vai entender. Tem pessoas aqui que está sentada, que não canta, não prega, fala, se sente um Zé Ninguém, se sente uma sarça, pensando, eu não presto para nada, eu sou uma sarça, eu sou seca, mas Deus está mandando dizer para alguém aqui, é só a minha presença entrar que pega fogo. Pega sim. Pega fogo, é só a presença de Deus entrar que vai pegar fogo, mais do que a oliveira, mais do que a videira, até porque se nós damos fruto, a glória não está em nós, a glória está nele, Aí que interessante, Moisés agora sai, Deus do Senhor fala para Moisés, vem cá, deixa eu falar um negócio para você, vai lá agora, é o seguinte, eu ouvia a opressão, eu ouvia o clamor do meu povo, porque Deus ouve o clamor daquele que busca Ele. Eu vi o clamor e estou vendo quanto o povo do Egito está oprimindo. Fala o seguinte, vai lá agora, desce lá e vai falar lá que eu estou enviando você para poder livrar. Moisés fala, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Não sou ninguém não, porque primeiramente, querido, quem tem uma chamada, a primeira, eu escutei isso uma vez e guardei no meu coração. Isso é muito interessante. Quem tem uma chamada, geralmente ele quer ter uma fuga, porque sabe o peso que é a chamada. Preste atenção. Moisés fala, Senhor, quem sou eu? Não, fica tranquilo, não é Arão levita, vou usar ele. Preste atenção. Moisés fala, Senhor, tem um porém. Não, Senhor, o negócio é o seguinte, lá no Egito tem muitos deuses, e cada deus lá tem um nome. Estou fazendo aqui uma linha de raciocínio lógico para você poder entender. Cada um deles tem um nome, Senhor, preste atenção. Senhor, cada um desses deuses lá tem um nome. Quando o pessoal perguntar, o Deus de Abraão, Deus dos meus pais, me enviaram, qual o seu nome? Fala aí o seu nome, para eu poder falar para ele lá. Moisés, fala o seguinte, só chega para ele falar aqui, o eu sou enviou a você. Olha, espera aí, Senhor, eu sou o meu nome, Senhor. Eu sou o meu nome. Me fala aí qual é o seu nome. Não, olha, só diz isso, eu sou o que sou. O eu sou enviou. Por quê? Porque complementar o adjetivo é você que complementa. Por quê? Como assim? Senhor, eu sou o que sou. Eu sou enviou a você. Sabe por que Deus não fala o nome? De fato, olha só, e Deus não se apresenta literalmente. Por quê? Porque, por exemplo, Aline, seu pai. Qual é o nome do seu pai? Reginaldo. Se eu falar assim, Aline, pensa no Reginaldo. Pensou? Na voz, altura, cabelo, o óculosinho que eu lembro que ele tem. Pensou? Você acabou de limitar o seu pai. Na sua mente você acabou de limitar. Aí Moisés fala, eu quero ver. Deus falou, não tem como, sabe por quê? Porque se você me ver e me conhecer totalmente, você me limita. E eu não sou limitado, eu sou ilimitado. Mas Senhor, eu sou não é o nome. Moisés, calma, só diz que eu sou. Eu sou o quê? O adjetivo você que complementa. Como assim? Eu sou, Deus diz. Eu sou aquele que te cura do câncer. Eu sou o quê? Eu sou aquele que te cura de um resfriado. Eu sou aquele que vai contigo numa mesa de cirurgia. Eu sou aquele que restaura o teu casamento. Eu sou aquele que te cura da depressão. Eu sou aquele que te tira do inferno, de um caminho que você está trilhando para o inferno e te leva para morar no céu comigo na glória. Eu sou. Ele é. Oh, glória! Aí, Ana Paula, olha que interessante. Moisés obedece o chamado. Desce. E aqui eu termino a mensagem. Passei 2 minutos, me perdoa. Moisés sai, Barnabé. E ao sair de lá, cumpre o chamado. Presta atenção. Presta atenção. Lembra quando eu falei que Moisés feriu, Ana Paula? Lembra? Feriu o egípcio. Saiu desesperado com a mesma roupa do corpo. Olha que interessante. Moisés sai do Egito, atravessa o deserto com a roupa do corpo para poder viver o maior chamado da sua
vida. A mensagem para você hoje, eu não sei como você se encontra, mas com essa roupa no corpo, talvez você ainda não aceitou a Cristo, ou talvez você está meio barro, meio tijolo com Cristo. Não presta, tem que estar no caminho. Eu te convido hoje, nessa noite, a você com a roupa do corpo. Talvez você esteja no Egito, no mundo, sair do Egito, mundo, com a roupa do corpo e experimentar o maior chamado que Deus tem para a tua vida. Se coloque de pé em nome de Jesus.